Vamos falar agora sobre Ayrton Lucas Castanha. Vamos falar sobre o novo, ou melhor dizendo, quase novo jogador do Flamengo, porque tem umas situações aí que tem muita gente que está desconsiderando, mas é importante a gente reforçar. E aí já entra também, é claro, o superchat do Manuel, que falando que é uma boa contratação, que não é um Guilherme Arana, não é tão ofensivo, mas é mais equilibrado e pode facilitar Pedro e Gabigol. Inclusive, já jogou com o Pedro em épocas de Fluminense. Para falar do Ayrton Lucas Castanha, temos que abrir um parênteses, né? Um jogador que estava atuando na Rússia durante algum tempo. O jogador saiu do Fluminense há alguns anos, só que há alguns dias ele sofreu uma lesão. Algumas pessoas falaram que era uma lesão tranquila, mas depois que apareceu o vídeo, não se mostrou uma lesão assim tão fácil de se compreender. E por conta disso, sai a notícia até dos setoristas rubro-negros, falando que o Ayrton Lucas chega ao Rio amanhã, no início da tarde. Ele deve ser o reforço do Flamengo, pega um voo de Moscou, chegando em São Paulo, de onde pega um voo doméstico para o Rio de Janeiro. Até aí, tudo bem. Só que a previsão é que o Ayrton Lucas chegue e passe por uma bateria de exames ainda na terça-feira. Exames gerais, como é padrão, e também para saber do estágio da lesão no pé sofrida há 10 dias. Os exames realizados no Spartak não chegaram ao DM do Flamengo para análise. Castanha, eu queria saber de você, cara. Primeiro, se você acha uma boa contratação para o Flamengo, é o que o time estava precisando, é o jogador que estava faltando nas mãos do Paulo Souza, e é claro saber como você está enxergando toda essa situação envolvendo essa lesão, que pode ser muito prejudicial para a temporada dele, caso acerte com o Flamengo. Então, Cleitinho, sobre o Ayrton Lucas, eu acho que eu já até falei dele aqui, alguma live aqui, falando das opções, né, e citei ele, quando a gente fez aquela live falando de jogadores, estava com o Alan e com o Marcão, ou eu, você e Alan, agora eu não lembro. E a gente citou aqui, eu citei o nome do Ayrton Lucas. E até, né, no meu canal, quem me acompanha vai lembrar que eu já falei dele e do Caio Henrique, que era outro jogador também ex-fluminense, que era do Atlético Madrid, veio emprestado, né, que está no Mônaco hoje da França. E sempre falei porque era muito difícil, porque ambos são titulares, né, nos seus times, o Ayrton Lucas no Spartak, né, em Moscou, lá na Rússia, e o Caio Henrique, né, sendo titular no Mônaco. Mas encontrava neles características, cara, que poderiam encaixar bem naquele time do Flamengo, jogando por aquele lado esquerdo ali. É um lateral que joga muito como ala também, porque a característica maior dele sempre foi a ofensividade. É um jogador muito agressivo, chega muito na linha de fundo, sabe construir por dentro também. Era assim no Fluminense, né, cara? Muito mais ofensivo do que defensivo. E pelo que a gente pôde ver em vídeos que a gente foi procurar, claro, sempre para se atualizar dele, evoluiu muito também, né, defensivamente. Então, acho que é um jogador que vai agregar bastante, que tem tudo para chegar e tomar a posição ali daquele lado esquerdo, né, e que vai ter a perna dominante, né, cara, que o Paulo Souza gosta, para poder chegar ali no fundo, para poder criar. Tem bons números e eu acho que é, sim, uma bela contratação para o Flamengo, uma contratação para chegar e jogar, e vai acrescentar muito para a gente aqui, né, o Flamengo para esse ano. E sobre a questão da lesão dele, pelo que hoje eu estava fazendo a minha live lá, e o Bruno Vilafranca, que faz, né, live comigo, também faz lá no Paparazzo, ele jogou profissionalmente, né, foi goleiro, e ele teve uma contusão igual a do Ayrton Lucas. Então, nada melhor do que alguém com experiência que já teve para poder contar a história. E ele falou, não precisa de cirurgia, é fisioterapia mesmo, já está tratando, teve até um vídeo dele rolando aí na piscina, e ele comentando, né, falando sobre o tratamento, não precisa de cirurgia. Então, assim, não é que seja leve, não é leve, mas também não é nada grave. Se fosse grave, eu acho que entraria como cirurgia. Então, em pouco tempo aí, ele pode estar liberado para poder jogar. A vantagem é que vinha jogando, né? Então, não vai perder tanto assim por esse período parado. Então, acho que não vai ter problema nenhum, né? Amanhã na avaliação, isso é parte do processo. Todo jogador é avaliado antes de assinar contrato, né? De ser anunciado. Então, não tendo problema nenhum, ele vai ser um jogador que vai agregar bastante para a gente aí. Tá jogando, eu não sei se ele pode jogar, tá? Como ele evoluiu lá fora, se ele pode jogar numa eventual
não tendo o Felipe Luiz, mas jogando naquela onde está jogando hoje o Lázaro, onde jogou o Everton Ribeiro por muito tempo, ele vai jogar e vai jogar muito bem, vai agregar bastante para a gente. Uma boa pergunta que chegou para a gente aqui, o Rafa, é a do Ricardo Mota. Falou, Cleito, o Flamengo mudou o padrão nas contratações. Fabrício Bruno, Marinho e Ayrton Lucas, todos negociados na surdina. Não saiu nada, só quando praticamente fechado. Esse é um outro ponto que dá para se levantar. E aí quero saber a sua opinião também sobre o lateral ex-fluminense e que estava atualmente no Spartak Moscou. Cara, é uma boa observação. Eu confesso que de primeira, o Arthur me fez essa pergunta quando chegou o Marinho. Aí, conhecendo o histórico do Flamengo, de uma dificuldade de manter certas informações numa confidencialidade maior, eu questionei, eu falei assim, cara, eu tenho minhas dúvidas se foi uma negociação muito bem conduzida, de maneira muito discreta, ou se foi simplesmente uma negociação rápida e não houve tempo de vazar. Mas agora, como bem observou um inscrito aí, parece que virou um padrão. E quando vira um padrão, a gente tem que reconhecer que algo está sendo feito de maneira correta. A gente não pode acreditar isso somente a negociações rápidas ou negociações em que ninguém deu uma bobeira. Eu acho que virou um padrão, sim. Acho que o Flamengo melhorou nisso, era algo que a gente cobrava. Muitas vezes, quando uma negociação sai na imprensa, isso até causa um tumulto que dificulta fechar o negócio, e o Flamengo tem conseguido manter as coisas bem confidenciais, tanto que quando o Mauro César hoje negociou, acho que ele foi o primeiro a noticiar, a negociação já estava praticamente fechada, e os que vieram em seguida trouxeram alguma outra informação nova, alguns chegaram a especular se havia opção de compra, que horas ele pegaria o avião, mas a verdade é que a notícia foi dada praticamente, aparentemente, no momento em que o negócio foi fechado. Isso é muito bom. É bom que o Flamengo aprenda a negociar dessa forma e isso se mantenha nas próximas negociações. Cara, quanto ao jogador, eu acho que é um cara que vai ser fundamental daqui para frente. Logo que o Paulo Souza chegou, eu estava até tranquilo em relação a como seria essa ala esquerda. Eu presto muita atenção nas entrevistas do Paulo Souza, né? E ele disse muito claramente o seguinte, que o que importa não é a posição de origem do jogador, mas o espaço em campo ocupado por ele. E aí ele disse que essa posição, por exemplo, da ala esquerda, poderia ser ocupada por um meia. E aí eu não achava tão fundamental assim trazer um jogador com características específicas de ala. Até porque eu enxergava no Flamengo um jogador com características semelhantes, que era o Ramon. Eu achava que talvez o Paulo Souza, nessa de competitividade, nessa de tentar trabalhar um pouco mais a base, pudesse dar algumas chances para o Ramon. E o Ramon talvez suprisse essa característica de um jogador com um pouco mais de força física, um canhoto jogando pelo lado esquerdo, alguém com capacidade de fazer esse corredor. Mas o Ramon acabou ficando, segundo o Paulo Souza, por problemas de entendimento e problema técnico mesmo. E aí a gente tem que respeitar a decisão do técnico, até porque a gente não assiste os treinos, né? E o Ramon não tem tido oportunidade nenhuma com o Paulo Souza. Mas, então, considerando até que o Ramon não terá chances, e acho que o caminho dele agora é sair do Flamengo, seja por empréstimo, seja em definitivo, a gente passa a ter um jogador com características novas dentro do elenco, que dá opções novas, pode trazer uma forma nova de jogo. Isso é muito importante. Eu acho que isso é verdadeiramente elevar o patamar do elenco. É você identificar uma carência de estilo dentro do elenco e trazer um jogador que cumpre aquela função. Porque, a rigor, todos os jogadores que ocuparam a ala esquerda talvez não sejam jogadores que tenham aptidão natural para fazer aquela posição. O Everton Ribeiro jogou, mas ele não tem essa característica, não tem nem a força física. O Lázaro joga com o pé invertido, é um destro jogando pelo lado esquerdo. Então, trazer o Ayrton Lucas, e aí o Castanha falou muito bem das valências do jogador, então eu vou concentrar o meu comentário muito mais nisso, no que ele traz para o elenco. Ele traz um jogador de características únicas. A partir de agora, nós temos um jogador para cumprir uma função que nenhum dos outros que está no elenco vai conseguir cumprir com a mesma qualidade, por causa de características naturais dele. Então, por isso eu acho que foi uma contratação
tão acertada e tem que ser festejada pelo Flamengo. E agora é esperar a utilização dele, né? Como o Castanho falou, vinha jogava nesse esquema com 3 zagueiros. Então é um cara que tem tudo para chegar fisicamente bem, apesar dessa lesão. Lógico, vai ter um tempo de recuperação. E chegar e ter uma adaptação um pouco mais fácil que um jogador que não conhece esse esquema ou não conhece a posição. O Everton Ribeiro foi uma readaptação de muitos anos, o Lázaro nunca jogou por ali. O Ayrton Lucas chega para fazer a dele. E aí a gente imagina que ele possa até mesmo ser titular. Eu sei que muita gente está apostando que o Ayrton Lucas chega para tomar a vaga do Lázaro e do Everton Ribeiro. Até porque o caminho dele é mais curto. Para jogar ali, o Lázaro precisa de uma adaptação. Para jogar ali, o Everton Ribeiro precisa de uma adaptação. O Marinho precisa de uma adaptação. O Vitinho precisa. Ele não. O caminho dele tá trilhado de uma maneira mais simples que os outros. Então, ele acaba ganhando uma vantagem muito grande nessa disputa de posição. Então, acho que pode, dentro de pouco tempo, a gente ver um time aí com o Ayrton Lucas ocupando essa lateral ala esquerda, Cleitinho.